4 meses com as portas fechadas, mas estou muito otimista para essa retomada, com toda a segurança, com proteção. A Edna é dona de uma loja de descartáveis em Boa Vista. Eu estava preocupada. Eu tenho família que depende de mim. Hoje, felizmente, a gente vai poder começar, a nossa vida. Para retomar, o cuidado tem que continuar. O Brasil se prepara junto com você. Saiba mais em gov.br/coronavírus. Governo Federal. Participe da promoção Indique e Ganhe da BrisaNet. Aqui a sua indicação vale desconto de até 100% na sua mensalidade. Para participar é muito fácil. Indique um amigo no site brisanet.com.br. Seu amigo assina e após a instalação, você garante o seu desconto. Quanto mais pessoas você indicar, mais descontos você ganha. Acesse nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Pastor Osmani Celestino comunica: a Igreja Missionária de Jesus já está instalada na sua nova sede e a mesma está em construção, localizada na mesma rua da antiga igreja, na rua Benício Chagas, com Duque Rabelo e com Joaquim Chagas Filho, no bairro 2 de Agosto, Morada Nova, Ceará. Cultos, sextas e domingos e às quartas-feiras à noite, aprendendo com a palavra de Deus. Seja um abençoador desta obra. Para mais informações, ligue 88996292729. Igreja Missionária de Jesus. É tempo de missões, fazendo discípulos. É na capacidade de produzir e de superar desafios que nasce o desenvolvimento do seu empreendimento. E também na oportunidade de contar com a força e solidez do Banco do Nordeste. Há 68 anos, o maior parceiro das empresas e produtores rurais da região. Só no primeiro semestre deste ano, foram 18,4 bilhões de reais investidos na economia regional. Porque o nosso propósito é oferecer crédito para transformar sonhos em desenvolvimento. Banco do Nordeste, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Atenção, agricultora e agricultor familiar. O Agroamigo Banco do Nordeste tem diversas linhas de crédito com as taxas mais baixas do mercado. Já é cliente e quitou seu financiamento? Venha renovar. É crédito rápido e sem burocracia para financiar a agricultura, a pecuária e muito mais. Já são 15 anos ao lado de quem vive no campo. Garanta já o seu Agroamigo Banco do Nordeste. Ligue 0800 728 3030 e solicite a visita de um agente. Agroamigo Banco do Nordeste, Governo Federal. Meio-dia e 1. Pra na hora do aperto dar a solução. Nenhum espaço pra seguir em outra direção. E os da espera não queiram depois vir com apelação. Cristo vai voltar, acredite ou não. E vem pra julgar, pra dar uma decisão. Cristo vai voltar, acredite ou não, e vem pra julgar, pra dar uma decisão. Não é balela nem papo pra dar mais sensação, e nem é fuga se a vida maluca quer deixar na mão. Tão certo como as horas que chegam passarão. Ele virá como o rei separar pra sempre o mal e o bom. O mal e o bom. Cristo vai voltar, acredite ou não. E vem pra julgar, pra dar uma decisão. Cristo vai voltar, acredite ou não. E vem pra julgar, pra dar uma decisão. Cristo vai voltar, acredite ou não. E vem pra julgar, pra dar uma decisão. Oh, 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 oh.
Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, das muitas bênçãos dize-as numa vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, este é o teu lidar, é pesada a cruz que tens de carregar. As últimas notícias do Brasil e do mundo e de nossa região, você acompanha agora na Rádio Gospel FM 104,9. Muito boa tarde, Morada Nova, boa tarde, região Jaguaribana, boa tarde a todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento. Você que está assistindo a gente pela 104,9, até onde a nossa emissora alcança o nosso sinal, muito obrigado por nesse momento você estar recebendo a gente. Nesse momento que todo mundo diz que é sagrado, a hora do almoço, onde as famílias moradanovenses, as famílias cearenses e a família mundial se reúnem nesse momento. Então eu quero pedir a você desde já, muito obrigado por estar junto com você nesse momento hoje. Aqui ao meu lado o professor, o Edson, ele que é pré-candidato, professor Edson, que é pré-candidato a vereador pelo PSOL de Morada Nova, ele que particularmente já conheço de militar em muitos movimentos aqui de Morada Nova. Agora, gente, ele está indo aí pro lado político, pro lado legislativo. Professor, muito obrigado por você vir ao nosso programa. É um prazer recebê-lo. E quando você trouxer o seu boa tarde, eu quero que você conte em rápidas palavras quem é o senhor, um pouco da sua história, porque é bom a gente saber a história de pessoas novas que vêm entrar na política local de Morada Nova. Boa tarde. Primeiro eu quero só agradecer pelo espaço, né, não só para mim, mas para todo o partido do PSOL. Eu acredito que nessa semana os moradores, a população de Morada Nova pôde conhecer um pouco mais do que é o partido, né, e quais são as pessoas que fazem parte do nosso partido, quais são as nossas ideias, né, para Morada Nova. Como você falou, meu nome é o Edson, sou professor de educação básica, sou morador do Dourado, do sítio Dourado. Meus pais são agricultores, participei já de movimento estudantil, como você colocou, né? Não sou funcionário público aqui em Morada Nova, sou funcionário público em outra cidade, né? Mas eu continuo, dou minhas aulas, mas continuo aqui em Morada Nova, por isso que eu digo que eu tenho residência fixa aqui em Morada Nova, né? E faço parte da Associação de Moradores, sindicalista, afiliado do Sindicato dos Professores. Acredito que só isso. Professor, eu acho que quando você resolveu militar pela política, quem está em meio a esses movimentos é muito assediado por políticos. Porque quer você do lado, ou às vezes não quer, mas porque essa decisão de você se filiar e ser candidato pelo PSOL aqui em Morada Nova, o PSOL composto somente de educadores. Eu sempre digo aqui, a majoritária do PSOL, a chapa majoritária está vindo por educadores. Por que essa decisão? O senhor já foi assediado, podemos dizer assim, por outros partidos de Morada Nova para estar se filiando e quem sabe sendo até candidato, e você não. Eu vou aqui nessa linha, nessa ideia. Por que o PSOL? Eu sempre digo que eu não escolhi um partido, né? Aliás, eu não procurei um partido para me candidatar. Então, as bandeiras do PSOL
São bandeiras que também me cabem, que também são bandeiras que eu defendo, certo? Então, assim, eu já sou filiado ao PSOL, não é de agora, eu não me filiei ao PSOL para me candidatar a vereador, então a gente já constrói o PSOL aqui em Morada Nova, né, em reuniões, a gente já constrói o PSOL em Fortaleza e a nível nacional, certo? E sobre a questão de que já existiu pessoas que já... Não. Porque eu sou muito tranquilo na questão da política. Eu sei qual é o espaço que eu devo ocupar, não é? Eu sei qual é a minha posição política em relação aos eventos, às situações, não é? Então, eu acredito que devido a esse perfil, não houve essa tentativa. Porque já sabiam que eu era filiado ao PSOL, já sabia das bandeiras que eu defendia, então, dos meus posicionamentos. Então, em algum momento, isso pode inibir essa tentativa de trazer para outros partidos, entendeu? Nós sabemos que o senhor é de uma área rural, uma área que tem muito ainda a ganhar, claro que tem, e eu queria saber qual era a ideia do pré-candidato para aquelas pessoas ali do Dourado. Sabemos que, infelizmente, não sei citar, mas as estradas, às vezes ali de péssima qualidade, logo no começo, por conta daqueles caminhões. Qual a sua ideia para aquele povo ali do Dourado, para aqueles estudantes? O senhor que começou ali a sua vida, ali se criou, então conhece mais do que todos aquela comunidade. A comunidade do Dourado precisa ainda de muita coisa do poder legislativo e executivo, professor? Com certeza. Não é à toa que eu estou na Associação de Moradores, né, que a gente consegue, a partir da associação, nos organizarmos para embatermos algumas lutas no município e adquirirmos alguma coisa. Um exemplo foi a questão da nucleação da escola, eu acho que foi um dos eventos, e da participação popular mais ativa da comunidade, que foi colocada a partir da Associação de Moradores, certo? Então, e sobre as questões da ideia para o Dourado, nós temos problemas pontuais, sabe, Igor? Um que você colocou, a questão das estradas, que são estradas de terra, não é? Há um abandono significativamente, não só nessa gestão, mas em todas, com essa questão das estradas. Então, não existe um planejamento para que as estradas elas possam ser recuperadas e para que fique permanente, certo? Muitas vezes acontece que passa-se patrol, né, e etc., mas não é um serviço que garanta a qualidade da estrada, certo? Entendi. E o Dourado é muito transitado. No entanto, a gente fala muitas vezes da cidade para o Dourado. No entanto, uma outra questão que nós precisamos rever e ver é que o Dourado ele tem outras comunidades adjacentes, né? Nós temos ali a Volta, temos a Lagoa da Serra, temos os Bernaldos, que são comunidades que se ligam à Escola Lourenço, que se ligam à escola, que se ligam à comunidade e que também passam por problemas muito difíceis com a questão da estrada. Um exemplo claro disso é o Lourenço. Não sei se você já andou no Lourenço. Não. Se eu tiver andado, eu não andei sabendo por nome. Que eu já andei muito ali. Com meu carro de som, fui por lá, mas assim, por nome, é um pouco difícil. Só conheço mesmo aquela sede ali que tem a quadra, né? Que é a sede mesmo do Dourado. O Lourenço tem uma problemática enorme com questão de estrada. A estrada é muito estreita, né? A estrada, devido todo esse tempo passando patrol, então acabou fazendo muita erosão na estrada, então a estrada é horrível. E no longo do tempo, né, não foi recuperada essa estrada. Então é um dos desafios para a próxima gestão e que a gente precisa rever isso, porque a população rural de Morada Nova é 43%. Certo? Então é muita gente morando na zona rural. Além disso, nós temos problemas com passagens molhadas, com pontes, né, que isso interfere na questão educacional, porque os nossos alunos que moram em 5 comunidades diferentes, 5 rotas escolares, eles passam por essas estradas, então eles sofrem para chegar até a escola, né? Então, precisa se rever todas essas questões, né, de mobilidade urbana e rural lá, no caso a mobilidade rural, para que as pessoas possam ter acesso à cidade, possam ter acesso aos serviços de saúde, de educação e etc. Professor, qual a ideia hoje? Qual a sua ideia hoje? Vamos dizer que hoje o senhor estivesse na Câmara Municipal como vereador eleito pelo PSOL, nesse momento somente pré-candidato. E eu estivesse aqui hoje entrevistando o não pré-candidato, mas o vereador eleito. E quando eu falasse para o senhor de educação, o que o senhor ia falar sobre a educação de Morada Nova? A educação, no termo da base
até o 9º ano, porque é assim que nós temos que começar. Nós temos que trazer os nossos alunos da base, ao meu ver, num certo nível educacional, para quando eles saírem do 9º ano, ele já entrar na fase média ali, já no término, já preparado até mesmo para enfrentar aí grandes faculdades. Qual a ideia que o senhor tem para esses alunos da base até o 9º ano? Ok. Só para frisar, né, como todo mundo já sabe, a educação é primordial. Então, não existe igualdade, não existe fomentação de política pública, não existe possibilidade da classe trabalhadora ocupar certos espaços sem educação. Então, um ponto que é primordial a gente defender aqui é a questão da qualidade e do serviço prestado para os professores. Então, um ponto. Tem que valorizar o magistério. Não existe educação de qualidade sem valorização do magistério, sem valorização do professor. O que Morada Nova, em algum tempo, vem negando essa qualidade quando nega o piso salarial, com as precatórias do Fundeb, por exemplo. Né? Outra coisa que nós precisamos falar é sobre estrutura das escolas. Então, assim, para que tenha qualidade, precisa ter estrutura, precisa ter quadra, precisa ter laboratório, precisa ter biblioteca. E que as nossas escolas, uma maioria, uma boa parte das escolas do município não tem essa adequação, essa estrutura adequada. Não é? E outra forma de ver a educação, ao meu ver, né? Eu parto da educação como diversa. Então, existe uma tentativa hoje, não só do governo municipal, do estadual e do federal, de tentar colocar a educação como se fosse uma coisa só. E a educação não é uma coisa só, não é? Só para caracterizar a Morada Nova, nós temos as pessoas que moram na zona rural e na zona urbana. Tá? E os documentos da EDLB, por exemplo, eles tratam a educação de diversas formas, falam em educação plural. Então, nós precisamos tratar a educação também no município de forma plural. Tá? Então, o que eu for desenvolver e fazer política pública para a educação das pessoas que moram na cidade não deve ser a mesma que eu vou tratar com as pessoas do campo. Porque elas têm especificidades locais, né? Elas têm períodos, elas têm toda uma característica cultural que não é a mesma da cidade, certo? Uma delas, por exemplo, falar para você, é a questão de escola do campo. Né? A gente tem uma política, e eu sou super contra o que foi falado, o que está sendo feito como política pública de Morada Nova, nessa tentativa de colocar todos os alunos no mesmo lugar. Né? Ou seja, perde a diversidade da educação e traz todos os alunos para a sede, por exemplo, com as nucleações das escolas. Né? Quando a gente lutou lá no Dourado pela permanência da escola, um dos pontos primordiais foi a questão do homem do campo permanecer no campo. Então, a nucleação da escola e a tentativa de igualar a educação, sendo que elas são diferentes, ela prejudica o homem do campo, certo? Então, isso contribui para o êxodo rural, né? Isso contribui para a marginalização das pessoas aqui na cidade, porque elas vão trabalhar precariamente e etc. e tal. Outra situação que eu sempre falo para os meus alunos da Escola do Campo, do Dourado, eu sempre dizia para eles que eles precisam estudar, eles precisam passar por esse período de escolarização de ensino básico, eles precisam ir para a universidade, eles precisam voltar para a localidade para que a gente possa desenvolver aquela comunidade. Certo? Então, não adianta nós fomentarmos educação de qualidade se nós não conseguirmos colocar nos nossos estudantes que eles precisam também vir desenvolver a cidade onde eles moram. Um exemplo, vamos dizer que daqueles jovens do Dourado saiu hoje um médico, saiu aí um engenheiro agrônomo, saiu aí um professor, saiu aí um psicólogo, e muitos resolvem morar na cidade. Mas por que não morar na sua própria comunidade e ser um exemplo para os outros? Assim, né, professor? A ideia assim é mostrando às pessoas da própria comunidade que ela pode ser realmente o que ela quer. Ela pode se formar naquilo que ela quer. Então, é uma forma de você socializar a comunidade, não é assim? Sim, isso é uma questão de educação. Nós, professores, nós precisamos fomentar essa questão identitária dos nossos alunos. Então, os alunos que moram no interior, os alunos que moram nas zonas rurais, eles precisam se perceber como sujeito ativo da sua comunidade. Então, eles precisam perceber e ver e lutar contra as problemáticas da cidade, as problemáticas do campo, as problemáticas de água, as problemáticas da seca, o que é que falta de política pública nesses locais. E, na minha opinião, como professor, isso é a função da escola também. Fomentar
todo esse desenvolvimento identitário dos nossos alunos nas escolas, tanto nas escolas do campo como nas escolas urbanas. Para você que está entrando agora nesse momento na página Morada Nova News, nós estamos conversando com o professor Edson, ele que é pré-candidato pelo PSOL de Morada Nova, e eu quero falar para você agora de Bela Casa Jardim, um lugar onde você pode estar ornamentando a sua piscina, você pode estar ornamentando aí a sua casa. Eu quero falar para você também de restaurante Panela de Barro. Nessa hora do almoço é só você ligar o 97 15 49 32 e pedir o seu almoço sem sair de casa. Você quer ter uma educação de qualidade, aquela educação EAD, ou então fazer um supletivo e terminar o seu segundo grau? Procure já a Multiensino, procure o nosso amigo Beto, ali da Beto Céu, e saiba mais sobre a Multiensino em Morada Nova. Professor Edson, a minha pergunta para você: por quê? Isso já vem de muitos anos. Mas por que o poder público desvaloriza tanto o profissional da educação? Porque o político, ele só é político porque ele teve um professor. O médico só é um médico porque ele teve um professor. O dentista só é um dentista porque teve um professor. Eu, radialista, só sou porque eu tive um professor. Então todos passam por essa pessoa, podemos dizer que é de suma importância para o conhecimento de todos. Mas por quê? Todos os professores, eu não falo só aquele professor da educação básica, eu não falo só aquele professor da rede pública estadual, até mesmo os professores de nível federal de faculdade são tão desvalorizados nesse país. Por quê? Porque eles percebem a educação como uma forma de desconstruir e de incluir, né? Então, eles não tomam a educação dessa forma, certo? Então, a educação, como o Paulo colocou ontem, Darcy Ribeiro fala que a educação, a precária no Brasil, essa que exclui, ela é um projeto político para que tanto os professores como a educação brasileira ela não chegue no seu objetivo, que é fomentar um aluno com pensamento crítico autônomo, certo? Então, se eu precarizo a educação, não é, eu vou conseguir manter essa parcela da sociedade, como diziam alguns, no voto de cabresto, né, de uma forma muito precária de vida. Então, se nega educação, se nega autonomia, se nega conhecimento, para que as pessoas elas fiquem no lugar onde elas estão, que elas não questionem, para que elas se conformem com a realidade social delas. Então, daqui a pouco vão acabar a internet. Daqui a pouco vão ter que acabar os smartphones, pelo que eu estou vendo. Porque hoje muitos jovens estão entrando em meio à política por conta desse aparelhinho chamado telefone, por conta dessas internet. Então, já vão querer cancelar até isso. Professor, qual a sua visão para a saúde local, para a saúde morananovense? Outro ponto importante para falar, né, Igor, a gente precisa perceber que muitas vezes a gente centraliza muito a questão da saúde, certo? Mas o ponto que é extremamente importante colocar é que a atenção básica de saúde, que são os PSFs, ele tem papel primordial na questão da qualidade da saúde, certo? Ontem nós tivemos uma informação do nosso colega do Vilardo, que ele é médico, ele disse que a atenção básica ela atende por volta de 80% de toda a questão de saúde no município. Então, é preciso, para que nós possamos ter uma saúde de qualidade, primeiramente investir tanto nas equipes de PSF, como nos agentes comunitários de saúde, como na estrutura dos PSFs, né? Porque se eles fazem um primeiro atendimento, não é? Então, nós iremos evitar muitos problemas posteriores, né? Isso para atenção para os hospitais de urgência e emergência e etc. e tal. Então, priorizar a questão da atenção básica de saúde. Isso é interessante. A partir disso, nós podemos construir outras formas, né? Como, por exemplo, colocar a UPA para funcionar é interessante.
Mas não adianta colocar uma UPA para funcionar se nós não temos atenção básica de qualidade. Nós precisamos dos dois. Nós precisamos da atenção básica de qualidade, um orçamento que possa garantir a atenção mesmo, que possa garantir o médico, que possa garantir o enfermeiro, toda a estrutura, né? Inclusive dentista, que alguns não têm. Mas também que tenha, que quando preciso, possa ter urgência e emergência também pronto para atender o consumidor, para atender a população, o cidadão. Então, o senhor acha que uma proposta na Câmara pode ser levada para o PSOL, o senhor tendo esse êxito, o senhor pode levar uma proposta para a Câmara? Deixa eu ver, deixa eu trazer aqui, que esse é o desejo do povo de muito tempo. Um PSF de 24 horas na comunidade, fazer um trabalho para esse PSF, que é quem trabalha na base, trabalhar aí às 24 horas, poderia ser assim, porque às vezes a gente vê pessoas que vêm lá do Dourado, às vezes com uma febre para urgência e emergência, quando chega aqui toma um remédio para febre, toma uma injeção, volta para casa, para no dia seguinte estar fazendo o exame. Então, você acha que essa ideia de um PSF funcionando 24 horas seria fundamental? É uma ideia interessante. No entanto, Igor, a gente precisa ver toda uma questão orçamentária em torno dessas questões, certo? Então, assim, você sabe que os municípios não podem ultrapassar 60%, se eu não me engano, na folha de pagamento. Então, precisa rever todo um contexto para que essas políticas públicas elas possam ser implementadas, certo? Não, nós não podemos negar que é importantíssimo que tenha posto de saúde 24 horas, certo? Mas nós precisamos ter coerência para que a gente não fale coisas, propostas na campanha que a gente não possa cumprir depois, tá bom? Por isso, aproveitando a sua deixa, eu preciso falar, e eu gostaria muito de falar sobre a questão dos orçamentos participativos, certo? Certo. Porque se nós temos, por exemplo, se nós tivéssemos uma abertura para o orçamento participativo... Falando de orçamento participativo, deixa eu lhe fazer logo a pergunta e o senhor já entra aí. O que é orçamento participativo? Muita gente diz, vai ter o orçamento participativo, aí sai na mídia, orçamento participativo dia 23 na Câmara Municipal. Compareça. Esse orçamento participativo, o que é? Quais são as pessoas que devem participar desse orçamento? Esse orçamento que você está colocando, que esse orçamento que a gestão fala, esse orçamento de propaganda, não é orçamento participativo, certo? Eu trouxe aqui a legislação que fala sobre orçamento participativo, tá? Então, o Estatuto da Cidade, ele fala no artigo 44 que gestão orçamento participativo, ele inclui debates, audiências públicas e consultas públicas sobre plano anual, certo? Plurianual, lei de diretriz orçamentária e orçamento anual. Como assim? Esse orçamento, o orçamento e a participação, ele partiria da população, certo? Ele pode ser uma abertura da gestão, sim, mas tem que partir principalmente das comunidades, das associações, da população. O povo participando. Sim, participando da política. É tão interessante que ele coloca aqui que essas atividades, né, com a participação da comunidade, ele deve garantir o orçamento participativo, o controle direto das atividades e o pleno exercício da cidadania, tá bom? Então, quando nós falamos de orçamento participativo, nós não estamos criando, né? A Constituição Brasileira fala disso lá no artigo 29, no inciso 12, e o Estatuto da Cidade também fala de orçamento participativo. Para você perceber o quanto falta de políticas, não é, que incluam a comunidade, que incluam as pessoas no legislativo, tá? Por isso nós falamos em poder popular. Aí por que o povo tem tanto medo de chamar o povo para dentro da Câmara? O povo tem tanto medo de dar o apoio ao poder popular. E vocês, um exemplo, eu quero fazer uma pergunta. Vocês que fazem parte do pessoal, vocês não têm medo de dar esse poder ao povo e o povo tomar a rédea do negócio e descontrolar, não? Não. Porque o poder do povo tem que ser do povo. Certo? Então nós precisamos, que se o povo estiver fomentando política pública, então as demandas da população, ela será atendida, certo? Então haverá uma democratização, haverá descentralização, haverá cultura, esporte, lazer, tá bom? E professor, a gente falando hoje na área cultura desse município,
É bom pegar assim uma pessoa centrada que a gente vai mastigando, vai puxando e vai tirando tudo assim. E a cultura, qual a ideia do pessoal para a cultura moradanovense? A gente sabe que nós temos artesãos, nós sabemos que nós temos pessoas que trabalham com pintura, sabemos que nós temos uma área bastante cultural em Morada Nova, que é o Iraponga. Lá tem muitas pessoas que fazem esse papel. Então, qual a ideia para trazer ou para tirar da cidade para o interior a cultura e trazer do interior para a cidade a cultura? Porque aquela coisa, eu acho que às vezes em Morada Nova alguém queria ser um artista plástico e nós não temos, mas por que não incluir aquela pessoa que é lá do Iraponga, trazê-lo para a cidade, contribuir com valor, vamos dizer irrisoriamente, e querer levar para o nosso jovem essa parte da arte plástica, a cultura? Qual é o pensamento? A gente precisa ver, Igor, que cada comunidade vai ter uma característica específica e cultural, certo? Então, no todo, em Morada Nova, nós podemos perceber que existe uma cultura em torno da questão da vaquejada, por exemplo. Mas o Iraponga é um berço da cultura teatral, musicalidade, artística de Morada Nova, né? Então, eu já participei de um dos grupos de Aracati, e uma das problemáticas do grupo, por exemplo, teve um ano que não teve a participação da quadrilha deles, porque não teve recursos para financiar todo o custeio da quadrilha do projeto, né? Seria isso. Então, assim, falta também essa participação direta do município para fomentar a cultura. A gente precisa, quando eu falo descentralizar, eu estou falando disso. Nós fazemos um perfil cultural de Morada Nova, né, das localidades, dos distritos, e a partir daí a gente desenvolver política pública, pessoal, a partir da Secretaria de Cultura, para que a cultura chegue até essas comunidades. Essas pessoas não precisem, para que elas não precisem se deslocar, né, das suas comunidades para vir fazer cultura aqui, mas que elas possam ter cultura também na sua comunidade, a partir da sua realidade, a partir do que é tradicional para eles. Eu quero falar agora de emprego e renda, mas eu não quero tirar aquele senhor, aquele filho do agricultor lá do interior. Quero ele lá dentro do interior, quero ele plantando com seu pai, tendo a sua educação. Então, qual é o pensamento? Qual o pensamento para esse trabalhador, para esse homem do campo, para esse homem que é quem põe o alimento na nossa mesa? Interessante, porque isso não se desvincula de educação, né? Nós falamos que quando a gente faz a tentativa de igualar toda a educação, a gente perde o agricultor que está lá na cidade. Então, a gente influencia para o êxodo rural, né? Então, a escola no local, ela também vai fomentar isso, tá? Mas uma coisa que é interessante, nós precisamos falar, sentar, ouvir e debater muito, é a questão da agricultura familiar. Nós não podemos falar de emprego e renda no interior, nas zonas rurais, sem falar de agricultura familiar. Então, é preciso, porque já existe política pública no Brasil que fala sobre como ajudar a agricultura familiar. Por exemplo, tem uma porcentagem da merenda escolar que é compra dos agricultores familiares, né? Então, essa política pública precisa ser ampliada. Então, ver nas comunidades, né, nas localidades, nos distritos, qual é a capacidade de desenvolver certos produtos, né? Por exemplo, o Tigre, ali que é a região onde eu moro, se eu não me engano, é uma das maiores bacias leiteiras de Morada Nova. Então, como o poder público pode, por exemplo, fomentar uma cooperativa de mulheres para beneficiamento do leite, fazer queijo, iogurte, certo? Então, a gente precisa ir... Um perímetro irrigado aqui, que é já essa parte da agricultura, do arroz, do feijão, né? Sim. E o poder público faria o contraponto de implementar política pública, né, legislar em torno dessas pessoas para que elas pudessem ter apoio técnico a partir da Secretaria, da EMATES, né, de outros órgãos que possam ajudar nesse processo de permanência do homem no campo. Sem falar que a gente precisa se garantir para essas pessoas, né, assistência técnica, como eu já disse, mas precisa garantir também água, precisa garantir equipamentos. Então, tem que haver uma rede, né, de contribuição com as associações. Por exemplo, na associação onde eu sou secretário, nós temos um trator.
certo? Temos um trator, mas falta, por exemplo, falta uma cilhadeira, falta uma plantadeira, tá? Então, o poder público pode contribuir com o desenvolvimento desses locais a partir das associações de moradores, porque a gente conhece a realidade de lá, né? Sem falar que precisamos muito, com urgência, implementar mais políticas de agricultura familiar. Vocês que estão entrando agora estão ouvindo o professor Edson, pré-candidato do PSOL. São exatamente 12 horas e 34 minutos. Eu quero chamar um rápido intervalo, mas antes eu quero falar de restaurante Panela de Barro. Você que quer saborear aquela comida caseira, você que quer comer um peixe frito, uma peixada, saborear um frango assado fim de semana, você que quer comer aquela comida tradicional, nordestina e cearense. Procure o restaurante Panela de Barro, na rua José de Fontes 430, trabalhando e atendendo os seus clientes em balcão e também mesa, com a quantidade de mesas reduzidas. Também fazemos entrega pelo 9715-4932, pelo 2135-0415. E também nós temos a Multiensino, onde você pode estar se capacitando, onde você pode estar fazendo vários cursos EAD. Nós também temos como parceira Bela Casa Jardim. Você quer fazer um jardim vertical aí na sua casa, no seu apartamento? Você quer criar um espaço verde aí na sua garagem ou até mesmo no quintal da sua casa? Procure a Bela Casa Jardim no Residencial Granville, na rua I. Vamos agora com os vídeos institucionais dos nossos colaboradores. Boa tarde, Igor. Boa tarde ao morador. Hoje eu estou passando para mostrar para vocês os nossos trios de parede, que estão belíssimos, muito bem trabalhados, gente. Nossos bonequinhos Big Brother, que você vaso e você planta na cabeça, tá? Olha que ráfia maravilhosa, plantinha para escritório e para dentro de casa. Nossas plantinhas, né? Opções de vasos, gente, nós temos aqui várias. Para você que quer plantar cacto, plantar suculenta, você encontra essas novidades e diferenciais aqui no Bela Casa Jardim. Nossas fruteiras, tá? Olha que linda essa fruteira, e que você pode colocar ovos também. Olha que sapos pro chão, que coisa mais linda. Vamos aqui. Só no Bela Casa Jardim você encontra uma variedade de plantas. Palmeiras ráfia, fênix, zamiacucas, buchinhos. Então, montes com espaço verde. Quer inovar? Quer um diferencial? Você encontra aqui no Bela Casa Jardim. Segue a gente no Instagram Bela Casa Jardim e no WhatsApp. Qualquer dúvida, chama a gente. Nós nos localizamos aqui na Rua I, número 17, Granville. Tchau! Estamos de volta mais uma vez aqui no nosso programa. Você que está acompanhando a gente, você que está nesse momento assistindo aí, né, a nossa página no Facebook, também pelo Raidinho Convencional em Casa, você está vendo a nossa entrevista hoje com o professor Edson, ele que é professor e que está aqui dando a sua contribuição para ser votado pelo povo de Morada Nova como pré-candidato a vereador pelo partido do PSOL. Professor, eu queria que você me falasse agora sobre social,
sobre ação social, sobre esse serviço que é voltado para as pessoas de baixa vulnerabilidade, porque nós sabemos que o município é composto também por essas pessoas, aquelas pessoas que estão na baixa vulnerabilidade, aquelas pessoas que entram, né, na parte, infelizmente, criminal, mas nós não sabemos aí como entrar de vez com essas pessoas para trazer ela para o lado social. Então, qual é a visão para levar o social a essas pessoas e o povo que vive nas pequenas comunidades hoje? Você está falando, então nós podemos falar de inclusão social, né? Ô Igor, existe um problema em Morada Nova que a gente percebe e que a gente discute, como eu já falei outra vez, é a centralização de alguns espaços, certo? Então, na entrevista com o Aurilânio e ontem com o Paulo Vitor, eles falaram do Açude Velho, por exemplo. Né? Nós temos o Pedrecal, nós temos o ProUrb. Então, todos esses espaços, se você for dar uma volta, você vai perceber a ausência do poder público lá. Né? No máximo que alguns têm, por exemplo, o ProUrb e as populares, vai ter a escola e o posto de saúde. O Açude Velho, segundo os meninos, nem isso. Se eu não me engano, tem uma creche por lá. E o Pedregal é atendido aqui pela escola, pela VASE, pela Escola Perboário Girão. Isso. Então, nesses locais, falta chegar ao poder público de outra forma. Por exemplo, o esporte. Né? Vamos refletir e problematizar. Quando essa areninha ela veio para Morada Nova, muito se cogitou-se de uma areninha que ela tenha um projeto social. Né? A areninha ela foi colocada no espaço central e que várias quadras de esporte já tem ao redor dela. Será que se tivesse sido colocada essa areninha lá no ProUrb com um projeto social de esporte, não seria mais interessante? Ou será que as pessoas que moram lá no ProUrb ela têm acesso aqui à areninha? Talvez não. Talvez não. Talvez sim, talvez não. Provavelmente não. Porque falta muito para essas pessoas. Então, falta o município ele começar a fazer política pública, ele começar a fomentar cultura, lazer nessas comunidades. A partir das escolas, por exemplo, nós temos várias escolas que não têm quadra de esporte. Então, isso é um problema, porque a partir de escola poderia acontecer esse projeto social. E falta também outros meios. Por exemplo, quando se tem projeto da cultura, por que não levar o mergulho teatral, por exemplo, para essas comunidades? Não é? Fazer festa junina. Vamos fazer um projeto de festa junina itinerante, andar pelas comunidades, para que todos possam ter acesso à cultura, ter acesso ao lazer, tá bom? E uma coisa, quando o senhor fala em inclusão, o senhor falou em inclusão, eu tenho um pensamento, e assim, eu acho que a escola deveria ser incluída mais dentro da comunidade. Como? Final de semana a escola serve para quê? E por que não chegar para uma associação? Olha, final de semana a escola é sua, vocês são responsáveis, mas está aqui a quadra, está aqui a escola para vocês fazerem o que vocês precisarem. Será que não seria uma inclusão 100% voltada para a sociedade? Uma parceria, né? Escola-comunidade, que deve existir. Em algum momento, Igor, nas escolas, a gente sempre fala sobre essa parceria escola-comunidade, escola-família é muito importante. Né? Como eu morava na localidade, eu sempre estou pontuando, estou exemplificando ela, porque é o meu contexto social. E lá na escola do Dourado, sempre acontecem essas parcerias. Tá? Então, quando a escola precisava, a gente sempre ajudava na associação, tinha umas festas, né? E sempre estava havendo ali uma troca de ideias entre a escola e a comunidade. No entanto, a gente precisa questionar também que isso é uma questão de gestão, né? É preciso ter essa questão da parceria direta na gestão das escolas. Tá? Por que acontecem algumas e outras não acontecem? Porque é uma visão de cada diretor. Então é preciso que a gente tenha um projeto de educação que ele faça essa ponte entre a escola e a comunidade para que haja essa inclusão da escola
da comunidade na escola. E com certeza, se tivesse esses projetos de parceria, muitos dos problemas que nós temos na escola, com certeza não aconteceria. Porque as comunidades, né, os pais e a comunidade em geral estaria tendo uma visão e percebendo quais são as problemáticas que existem dentro da escola. No entanto, eu vou fazer um contraponto, que na escola ela tem o que nós chamamos de um conselho fiscal, tá? O que são esses conselhos escolares, aliás? Os conselhos escolares é um mecanismo do governo que foi criado como política pública para que a comunidade ela participe da escola, tá? Então, as escolas elas recebem o recursos do governo que a gente chama de PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. E esse programa e esse dinheiro, ele atende desde infraestrutura, projetos de escola integral, dentre outras, educação, mais cultura, que são atendidos pela escola e que é a escola que gerencia. E a escola gerencia a partir do conselho escolar. O conselho escolar é como se fosse um órgão deliberativo dentro da escola que não necessariamente precisa ser a gestão da escola. Então tem a participação de pais, de professores, de funcionários, de pessoas da comunidade. Tá? Então nós precisamos falar mais sobre isso. Será que as pessoas elas sabem que existem esses conselhos? Será que elas sabem que elas podem fiscalizar o recurso que vem para a escola? Não, isso é participação ativa, né? Uma participação política dentro da escola. E a gente precisa falar mais sobre isso, e isso é um dos pontos que precisam ser colocados como uma gestão no município, nas escolas, nas comunidades. Elas precisam saber disso. Será que as próprias escolas chamam a comunidade para fazer parte desse conselho? É essa a minha pergunta. Será que eu não estou dizendo aí pelo Dourado, mas outras comunidades, será que tem a mesma participação da comunidade? Tem a participação do pai de aluno? Tem a participação de um responsável que gerencie um órgão da comunidade? Será que as outras comunidades sabem quanto é que entra na escola? Será que ela sabe que esse recurso está sendo investido para o filho dela ou não? Então essa é a dúvida, às vezes, de muitas pessoas. É o princípio da democratização. Democratizar o espaço da escola. Né? Eu falei, infelizmente, nós temos colegas, e eu não estou aqui fazendo uma crítica aos meus colegas, mas esse perfil, às vezes, de tentar fechar a escola é muito perigoso. Né? Quanto mais democrático o espaço, quanto mais a democracia ela for perto das pessoas, melhor. Né? Melhor, porque os desafios da escola, os grandes desafios da escola, para mim é esse, é democratizar o espaço. E democratizando o espaço a partir do conselho escolar. Professor, qual é a sua visão da atual Câmara Municipal? O que é que você está achando destes atuais legisladores de Morada Nova? Igor, sinceramente, a Câmara não me representa. Né? Nenhum dos vereadores que estão lá, na minha opinião, eles têm representatividade. Isso porque eles representam, e em vários momentos a gente percebe isso, a gente vê na prática essas questões, eles representam dois grupos políticos. Eu ainda não tinha falado dos dois grupos políticos. E eu estou aqui, assim como o pessoal, para que nós possamos fazer uma ponte fora dos dois grupos políticos. Tá? As pessoas de Morada Nova elas precisam perceber que existe uma possibilidade de administração de qualidade, de inclusão social, de democracia fora desses grupos, até porque esses grupos não fomentam democracia. Né? Então, a atual situação, né, ela serve para apoiar o que o gestor fala, e a atual oposição ela não tem prestígio moral para fazer oposição, porque quando estão na situação eles fazem a mesma coisa. Então, esses vereadores que hoje estão aí, eles não representam ninguém. Tá? Tem professor, mas não representa professor. Inclusive, quando foi negado o PIS salarial do professor, a Câmara se moveu muito pouco. Né? Tem agricultor, mas não representa o agricultor. Né? Nós temos... As escolas aqui de Morada Nova foram fechadas e pouco movimento se viu na Câmara dos Vereadores. Então, assim, que vereadores são esses que devem representar a população, que são eleitos pelo voto popular para representar e não representam? Representam os interesses próprios, representam os interesses dos dois grupos políticos, representam os interesses desse coronelismo tradicional aqui de Morada Nova. Então, nós viemos romper com isso.
e rompendo com isso é sair desses dois grupos políticos, porque eles não têm nada para contribuir com a administração e com a democracia de Morada Nova. Você acha que hoje a Câmara Municipal de Morada Nova precisa urgentemente de uma renovação desses novos partidos que estão surgindo e colocar pessoas novas com outros pensamentos e desvincular a Câmara Municipal 100% desse tradicionalismo que é o Grupo Coruja, que é o Grupo Caboré aqui desse município? Com certeza. Não só desvincular dos dois grupos, mas também nós precisamos, a população ela precisa entender que nós precisamos eleger pessoas que tenham um pensamento coletivo. Tá? Então não adianta termos pessoas novas, até porque teve algumas nesse último pleito, mas com o mesmo pensamento mesquinho autoritário, que não representa. Precisa que as pessoas que estão se candidatando para o Legislativo, elas possam ter essa consciência de que o Legislativo está lá para representar. Ele não tem outra coisa a não ser representar a população, os interesses dela, as demandas dela. Né? Legislar, lógico, e representar a partir de toda a demanda que a população traz, tá bom? Então, esse pensamento que precisa mudar. E os candidatos que forem eleitos precisam ter esse pensamento autônomo. E quando eu digo autônomo, é longe desses grupos políticos que nós temos em Morada Nova. Você acha que a Câmara Municipal precisa ser mais aberta ao povo? Com certeza. Se nós estamos falando de poder popular, não é? Se nós estamos falando de um legislativo e de uma casa que é do povo, então subtende-se que o povo é para ter acesso a esse espaço, né? O que nós não temos. Nós já participamos de vários momentos aqui no município de manifestações e que a gente percebe um receio muito grande do atual legislativo para abertura para o povo, né? E por que isso acontece? Porque quando o povo participa, o povo percebe a problemática, percebe tudo que existe em torno da Câmara que não representa ninguém, tá? Então isso é perigoso e é por isso que não se quer, que não se tem essa abertura totalmente para a Câmara dos Vereadores, da Câmara dos Vereadores para a população. Professor, se eu lhe pedisse para você dar uma nota de 0 a 10 hoje à Câmara Municipal, qual seria a sua nota? Como eu já frisei, né? Eles não me representam, mas eu vou seguir aqui a linha dos meus dois amigos para a gente não distorcer nesse... Mas a nota vai ser 3. E estamos sendo camarada. 3, tá vendo aí? Alenca Leão deu 0, muita gente deu 0, tudo bem, é assim mesmo. Professor, são exatamente 12 horas e 52 minutos. Aí eu quero lhe fazer mais uma pergunta para a gente começar a finalizar. Mobilidade urbana no município de Morada Nova. Qual a linha de pensamento do partido, a linha de pensamento de todos para a mobilidade urbana do nosso município? Nós precisamos entender como mobilidade urbana, não é, o acesso das pessoas de todas as formas, tanto às comunidades como ao centro da cidade, né? Então, assim, nós precisamos falar de legislação em torno das calçadas, nós precisamos falar de acessibilidade, nós precisamos falar de rampa, nós precisamos falar de calçamentos de qualidade, de asfalto, de estradas, de pontes. Então, tudo isso ele vai influenciar para a questão da mobilidade urbana, né? Muitas vezes e rural. Muitas vezes a gente pensa quando falamos em mobilidade urbana nas ruas. Sim, as ruas fazem parte, mas não existe só carros e motos e bicicletas. Na cidade existem pedestres, né? Então os pedestres também precisam ter qualidade nesse passeio público, como diz, tá? Então, assim, precisa rever pontos, né, de calçadas, precisa ver acessibilidade, precisa ver... as calçadas precisam ser adaptadas para que pessoas com deficiência possam transitar livremente na cidade. Muito bem. Vocês estão com a linha de pensamento muito unida, bem unificada. Aí você falou, professor, agora numa área, né, da deficiência. Muitas pessoas que são deficientes nesse município ainda são... muitas pessoas ainda têm preconceito com isso. Como é que podemos
incluir essas pessoas no social, na educação e no meio trabalhista? Como nós podemos incluir essas pessoas? Porque a gente vê que ainda existe preconceito com aquela pessoa deficiente. Nós não vimos ainda a escola em si, vamos lá, dizer, ter um aluno autista, uma sala voltada para essas pessoas. Então, a gente vê muito ainda no nosso meio essas pessoas com deficiência serem um pouco excluídas da sociedade. Igor, quando a gente fala em inclusão total, né? Então, assim, não se concebe na educação, por exemplo, ter salas só para crianças com necessidades especiais. Tá? Quando a gente fala de inclusão social na escola, inclusão de crianças com necessidades especiais, nós estamos falando que elas têm que ter o mesmo acesso que as crianças ditas normais elas têm. Tá? Então, por exemplo, como fazer para que as escolas, por exemplo, elas pudessem ter, as outras crianças pudessem ser acessíveis a essas crianças com necessidades especiais. Né? Então, precisa ver projetos específicos para tratar sobre as necessidades, precisa ter adaptações nas escolas, precisa ter professor com formação continuada para receber essas crianças, porque um dos grandes desafios, Igor, na escola, por exemplo, é que existe a lei que inclui, mas não existe a política pública, muitas vezes, próxima do professor. Então, muitas vezes, o professor ele não sabe como lidar com as crianças com necessidade especial, porque ele não tem formação. Então, precisa formar essas pessoas, mas precisa fazer um projeto completo, que os diretores, que os funcionários da escola, que as outras crianças, que os pais e que as crianças com necessidades especiais, elas possam ter acesso a esse espaço de educação. E, obviamente, se nós tivermos inclusão social na escola, né, consequentemente, nós teremos inclusão social em todos os outros espaços, porque a escola ela interliga, né, ela interliga outros espaços do município e espaços administrativos, etc. Professor, são exatamente 12 horas e 26 minutos. Eu queria que você pudesse trazer aí as suas considerações finais e os seus pensamentos finais para a população. Fique à vontade, pode falar aí quais são os seus outros pensamentos e você nessa linha trazer também as suas considerações finais para as pessoas que nos assistem nesse momento. Muitas pessoas parabenizando o senhor pelo seu comportamento e pelas suas colocações hoje aqui no nosso programa. Teve até um comentário aqui que disse que se Morada Nova tivesse 15 vereadores com a sua mesma linha de pensamento, a nossa cidade daria um grande salto. Eu quero agradecer a você pelo espaço, né? Agradecer as pessoas que estão ouvindo. E, Igor, eu como professor, eu sempre digo que eu sou professor e agricultor, porque eu moro numa localidade que nós temos a agricultura como um dos pontos de profissão, né? Eu acredito muito, eu falei muitas vezes aqui sobre participação coletiva. Então, eu acredito na democracia e a partir dessa participação. Então, não me concebe na minha cabeça que a gente possa fomentar, fazer política pública, desenvolver algumas coisas, se não tiver a participação do povo. E essa participação ela pode acontecer de várias formas. Então, as associações de moradores, elas são representações das comunidades. Né? Os conselhos civis, eles são representações de pessoas. Né? Então, nós precisamos trazer essas pessoas para a política. É por isso que eu estou aqui. E não ter medo, tá? Porque política ela foi feita para todos, não é para alguns. É por isso que os professores, né, hoje estão aqui fazendo política. Mas daqui a algum tempo nós precisamos ver agricultores, pecuaristas, donas de casa, todas fazendo política e política democrática. Isso é participação popular. Isso é poder do povo, tá? E é nisso que eu acredito e por isso nós estamos aqui, né, mostrando as nossas propostas para a Morada Nova e dizendo que a saída é pelo poder popular, tá bom? Muito obrigado. Vocês ouviram, gente, aí o professor Edson, ele que é pré-candidato pelo PSOL aqui de Morada Nova. Amanhã nós teremos aqui o pré-candidato a vereador Jorge Brito, do PT. Você que está me ouvindo, muito boa tarde. E olhe, gente, preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Você que está me ouvindo em casa,
vocês podem ter logo sábado, já tô adiantando, sábado na página Morada Nova News, fique ligado, uma entrevista bomba. Isso pode revirar o município de Morada Nova. Atenção! Isso pode dar uma reviravolta na política local. Uma entrevista bomba. Aguardem. Atenção, Morada Nova. Ou amanhã à noite, ou sábado ao meio-dia. Uma entrevista que vai dar o que falar e que vai mudar o rumo da política. Aguardem. Amanhã, Jorge Brito aqui no programa, na bancada comigo. Meu muito obrigado e boa tarde a todos vocês que acompanham o jornal MN News. Apoio Cultural. Boa tarde, Igor. Boa tarde, ouvintes do Morada Nova News. Hoje eu estou passando para mostrar para vocês os nossos trios de parede, que estão belíssimos, muito bem trabalhados, gente. Nossos bonequinhos Big Brother, que você é vaso e você planta na cabeça, tá? Olha que ráfia maravilhosa, plantinha para escritório e para dentro de casa. Nossas plantinhas, né? Opções de vasos, gente, nós temos aqui várias. Para você que quer plantar cacto, plantar suculenta, você encontra essas novidades e diferenciais aqui no Bela Casa Jardim. Nossas fruteiras, tá? Olha que linda essa fruteira e que você pode colocar ovos também. Olha que sapos pro chão, que coisa mais linda. Vamos aqui. Só no Bela Casa Jardim você encontra uma variedade de plantas. Palmeiras ráfia, fênix, zamiacucas, buchinhos. Então, monte seu espaço verde. Quer inovar? Quer um diferencial? Você encontra aqui no Bela Casa Jardim. Segue a gente no Instagram Bela Casa Jardim e no WhatsApp. Qualquer dúvida, chama a gente. Nós nos localizamos aqui na Rua I, número 17, Granville. Tchau! Curso Combo na Escola Multiensino nesta semana com desconto imperdível. Faça 3 cursos com investimento de 1. É isso mesmo, 3 cursos com investimento de 1. E ainda você participa gratuitamente da Agência de Empregos Empregar Já, que é parceira da Escola Multiensino e está com centenas de vagas. Acesse empregarja.com e veja mais detalhes. Garanta sua vaga hoje mesmo. Venha para a Escola Multiensino. Atenção, agricultora e agricultor familiar. O Agroamigo Banco do Nordeste tem diversas linhas de crédito com as taxas mais baixas do mercado. Já é cliente e quitou seu financiamento? Venha renovar. É crédito rápido e sem burocracia para financiar a agricultura, a pecuária e muito mais. Já são 15 anos ao lado de quem vive no campo. Garanta já o seu Agroamigo Banco do Nordeste. Ligue 0800 7